Oi, gente, espero que todos estejam bem, né? Vamos aqui para mais uma aula, para mais uma videoaula, certo? Para mais conhecimentos. Hoje a gente vai dar continuidade ao módulo 7, que eu já havia iniciado semana passada, né? Fiz a explanação da primeira parte, discutindo quais eram os serviços que eram prestados na farmácia, né? Que não é somente a dispensação de medicamentos, uma parte do conceito, né, os conceitos de anatomia, em quantas são divididas, né, a área da anatomia, em quantas áreas. Então a gente viu isso bem geral. E ficou para essa semana a gente dar uma olhada, né, e estudar um pouco mais, explanar sobre os serviços que são prestados dentro da farmácia, que a gente já explanou, já viu, que é a parte da aferição de pressão arterial, glicemia capilar, perfuração do lóbulo auricular para colocação de brinco, aplicação de medicamentos. Então a gente já veio que já vem, né, conhecimento que são esses serviços que são prestados dentro do ambiente farmacêutico. Só que fica bem claro, vai depender muito da farmácia, e se a farmácia quer prestar esses serviços, porque quer queira, quer não, ela tem sim que dispor de não digo critérios, mas ela tem que obedecer critérios para poder estar dispondo desses serviços. Não é, eu quero aplicar, eu quero que na minha farmácia tenha o serviço de aplicação de injetáveis. Então, eu tenho que dispor de um ambiente, de toda uma logística estrutural para estar dispondo desse serviço. Não é porque eu quero que vai ser de qualquer forma. Então, isso a gente também já discutiu muitas das aulas. E agora a gente vai ver realmente o serviço propriamente dito, como é que deve estar sendo feito, né, o que é que eu devo observar, né, quais são as considerações que eu tenho que ter em mente, certos valores, mais ou menos. Lembrando que essa parte de valores, de referência, isso vai mudando muito, certo, gente? Com o decorrer do tempo, muda muito, porque vai variando de estudos que estão sendo feitos em uma população, vamos supor, se a glicemia capilar era considerada, tal valor era considerado como normal, com o passar do tempo pode ser que aquele valor já não seja mais, certo, considerado como normal, pode ser uma alteração já que a gente tem que estar observando. Então isso varia muito ao passar do tempo. Por isso a importância de sempre estar se atualizando na área. A área da saúde é isso. Ela se move, ela se transforma, não é algo pronto e inacabado. Sempre tem algo a mais para a gente estar estudando e, claro, sempre estar absorvendo esses conhecimentos porque são essenciais na nossa prática profissional do dia a dia, tá? Então, hoje, esse módulo 7, a parte 2, a gente vai discutir sobre esse assunto. De qualquer forma, se sentirem, né, ou necessitarem de alguma ajuda e tiver alguma dúvida, pode sim estar me procurando para alguma explicação a mais. Mas, de antemão, a aula é bem sucinta, certo? Bem objetivo, também não foi muito específica, porque não compete muito da área do atendente de farmácia, é mais para conhecimento geral, até porque são serviços que são prestados dentro do ambiente farmacêutico. Então, a gente vai ver um pouco sobre a glicemia capilar, sobre a aferição da pressão arterial, administração de medicamentos, procedimento de inalação, certo? Procedimento para aplicação de injetáveis e perfuração do lóbulo auricular para a colocação de brincos. E aí a gente já inicia falando um pouco sobre o diabetes mellitus, porque a gente já viu a primeira parte do módulo 7, então a gente vai ver a segunda parte que vai justamente adentrar neste assunto da aferição da glicemia capilar, como vocês podem estar observando na apostila. Só que aí eu venho trazer um pouco do diabetes mellitus, né? O que é mais ou menos essa doença, né, o porquê que a gente tem que estar monitorizando, certo? Então, o diabetes mellitus, ele é considerado um importante e crescente problema de saúde para todos os países, certo? Independentemente do seu grau de desenvolvimento. Independente se seja um país em desenvolvimento, subdesenvolvido ou desenvolvido, enfim. Ele sim, o diabetes, é um importante e crescente problema de saúde para todos os países. Por quê? Quer queira, quer não, ele gera custos, certo? Ele gera, entre aspas, não diria prejuízo, mas quer queira, quer não, exige do sistema de saúde um arcabouço, todos os recursos que sejam voltados para esta doença, porque é uma doença crônica, então é para o resto da vida, e tem suas complicações quando não monitorada, quando não controlada de forma adequada pelo cliente, pelo paciente, tá? Então, o aumento da prevalência do diabetes está associado a muitos fatores,
É óbvio que aí vocês devem conhecer alguém que tenha diabetes, algum familiar, ou algum parente, conhecido, enfim. É muito difícil você não ter conhecimento de alguém que tenha o diabetes mellitus, tá? Então, o aumento dessa prevalência, dessa doença, está ligado a muitos fatores, que não só genéticos, que não é somente biológicos, da própria pessoa, do indivíduo, mas sim fatores que envolvem todo um processo. Então, com uma rápida urbanização, transição epidemiológica. Então, como assim essa rápida urbanização? É óbvio que com essa parte, né, de mercado de trabalho, da correria do dia a dia, a gente sabe que muda muito, né, a qualidade de vida da pessoa, do indivíduo, no sentido de alimentação, no sentido de prática de exercício físico. Essa parte da urbanização mexe muito com os fast foods, enfim, com essa coisa que é algo que é pronto, que é mais fácil para você estar se alimentando, então acaba que tendo uma alimentação totalmente desregrada e isso traz, né, prejuízos para você no futuro, bem próximo, enfim. A parte da transição epidemiológica, né, essa questão da transição epidemiológica, também a parte do envelhecimento da população, certo? Transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, né? A gente sabe que em relação ao sedentarismo, nós somos um dos países que mais tem nessa prática sedentária. Maior frequência de excesso de peso, né? E aí vem atrelada justamente a falta de atividade física com uma alimentação que não é saudável, que não é balanceada, e o crescimento e envelhecimento populacional, como já falei, e a maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. Por quê? Antes não se tinha tantos os cuidados como se tem hoje, né? Tantas políticas, medidas terapêuticas que facilitam, né, a convivência e a vivência com diabetes mellitus. Antes era uma doença desconhecida, que talvez até muitas pessoas vieram a óbito porque não tinham conhecimento ou não tinha estudos científicos para isso, né, e aí acabava que morrendo às vezes até sem saber o porquê ou de que foi. Então, o diabetes mellitus, ele traz sim algumas complicações, né, com o decorrer do tempo, com determinados anos, né, com os 10 anos, e isso vai variar muito dependendo da pessoa, dependendo do estilo de vida que a pessoa tenha. Em relação à sobrevida, como eu falei, hoje em dia os indivíduos que têm diabetes, eles conseguem ter uma vida mais prolongada, justamente pelo controle, o arcabouço de medicamentos que se tem para o controle do diabetes, as diversas tecnologias que estão surgindo, né, no mundo, nos países, que facilitam nessa parte de monitorização, de medicamentos. Então, tudo isso são tecnologias, são estudos que vão sendo feitos ao longo do tempo, e que, quer queira, quer não, claro, traz muitos benefícios para as pessoas que convivem com diabetes. De antemão, não é uma doença fácil, certo? Não é uma doença, que eu devo fechar os olhos. Ela é uma doença silenciosa, que por vezes ela é assintomática. Então, você pode ter sim a doença e não estar apresentando nenhum sintoma no momento. E aí só mesmo por meio de exames de rotina que você vive fazendo, check-up e tal, você acaba que identificando que é uma pessoa que tem diabetes, mas que em nenhum momento manifestou os sintomas. Então é importante, né, a gente estar atento a isso. Nós como jovens, que muitas vezes somos sedentários, né, principalmente nesse período agora do coronavírus, da pandemia, que estamos em casa, quem não tem, quem vai à academia, que não está podendo ir à academia praticar exercício físico, é importante estar se movimentando em casa, fazendo exercícios físicos, isso é importantíssimo para o nosso futuro, tá? Então, o conceito de diabetes mellitus consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente. Hiperglicemia é o aumento da glicemia no sangue, que, como popularmente conhecido, aumento do açúcar, né, no sangue, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação ou em ambos os mecanismos. Então, o diabetes mellitus não existe só um tipo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas há diversos tipos, alguns que são mais comuns, tá, no nosso dia a dia. Decorrente dessa deficiência na produção de insulina, então pode ser que a pessoa não produza insulina, que a insulina é um hormônio que vai captar essa glicemia, na verdade a glicose. Então ela vai captar a glicose, que é o que eu me alimento, enfim, que é que o meu corpo produz para a minha energia. Então a insulina, ela vai ser como se fosse ela vai captar aquela glicose, trazer para os músculos, né, para poder fazer meus movimentos, atividade física, enfim, para as diversas ações do meu organismo. Então, pode ser que eu não produza essa insulina e aí essa glicose ela começa a se acumular
no sangue e aí causa o estado de hiperglicemia, tá, no meu organismo. Como também pode ser na sua ação, então eu posso produzir a insulina, o meu corpo pode produzir, mas ela tem uma ação deficiente, então ela não tipo assim, ela não é 100% eficaz para captar glicose, vamos supor, então ela tem algum defeito. Ou em ambos os mecanismos, ou então eu posso ter nem tanto a produção como também não ter ação, claro, né, óbvio, se eu não produzo, não tenho como ela agir. Ou eu vou ter alguma deficiência em ambos. Tanto posso produzir, mas o mecanismo ser falho, ou produzo, né, e mesmo, enfim, são diversas outras explicações que tem por detrás. Posso produzir em quantidades pequenas, né, e posso produzir em formas deficientes, vamos supor assim, né, só para vocês tentarem compreender que há diversos mecanismos que explicam, né, a falha da insulina no nosso corpo e que acaba causando a hiperglicemia constante, persistente. E aí essa hiperglicemia persistente que vai gerar o diabetes mellitus, tá? Os fatores causais dos principais tipos. Então, os principais tipos de diabetes mellitus são envolvem fatores genéticos, fatores biológicos e ambientais, e ainda não são completamente conhecidos. Então, assim, não há algo que diga assim, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, e afirmar com toda 100% certeza, certo? Então, é algo que é estudado, são fatores que são estudados. Por quê? É algo que vai sendo observado ao longo do tempo em determinadas populações. Ah, por que a população deste país desenvolve mais? Por que essa população tem mais diabetes mellitus tipo 1? Ou por que aquela tem mais diabetes mellitus tipo 2? Ou porque tem mais diabetes gestacional? Então, há diversos tipos de diabetes e que vai depender muito dos fatores. Genéticos, porque a gente sabe que há uma maior chance, certo? A maior probabilidade, se a minha família tem, eu ter, por exemplo, no meu caso, Heloíse, minha avó teve, minha mãe tem, então eu tenho uma grande chance de desenvolver. Mas isso aí são fatores que eu posso, né, interferir, porque em relação à em relação à minha alimentação, à minha prática de atividade física, né, o meu controle de estresse, todos os fatores. Tem os fatores biológicos, então tem pessoas que realmente têm uma maior propensão de ter, uma maior probabilidade, pessoas negras, né, tem uma maior chance de ter, como também hipertensão, por exemplo. Se são pessoas que têm algum problema hormonal, né, no sentido que vem a mexer com essa parte da insulina, do pâncreas, né, que é o órgão que produz a insulina, que produz glucagon, enfim, os hormônios que são responsáveis por isso. Então, há pessoas que têm maior propensão a ter. E ambientais, porque a questão dos fatores externos que possibilitam e aumentam a chance de você desenvolver o diabetes mellitus. Então, assim, não são fatores totalmente conhecidos ou porque que estão por detrás. Tem algumas explicações, mas não é algo 100% certeza de que aquilo venha a causar, tá? Então, é mais para conhecimento geral essa parte para vocês. Então, a gente vai estudar só alguns tipos de diabetes, gente. Há vários tipos, certo? Não é só o diabetes mellitus tipo 1, não é somente o diabetes mellitus tipo 2, não é somente o diabetes mellitus gestacional, ou não é insípidos, que a gente já ouviu falar também, algumas pessoas já ouviram falar, a gente da área da saúde a gente vê também. Então, assim, eu só trouxe os principais, os 3 que a gente escuta mais falar no dia a dia, mas há vários tipos de diabetes por detrás, certo, de tudo isso. Então, o diabetes mellitus tipo 1, ele é uma doença autoimune, decorrente da destruição das células beta-pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina. Então, assim, o pâncreas, ele é o responsável por produzir, certo? Ele tem algumas células, tem as células alfa, as células beta, enfim, que são responsáveis por produzir insulina. No nosso caso, as células beta-pancreáticas são as que produzem a insulina. No tipo 1, no diabetes mellitus tipo 1, o pâncreas, ele não vai produzir essas células, certo? Há uma destruição dessas células, então se eu não tenho a célula que produz a insulina, é óbvio que eu não vou ter a insulina. Então, diabetes mellitus tipo 1, você não vai ter insulina de maneira alguma, certo? Então, esse diabetes antes era conhecido como insulino dependente, porque quem tem o diabetes mellitus tipo 1, ele vai tomar insulina para o resto da vida, certo? Não tem antidiabético oral, né? A metformina, glicazida, enfim, os medicamentos orais, eles tomam insulina para o resto da vida. Só que esse termo ele caiu em desuso, certo? Essa questão do insulino dependente, e é assim utilizado como diabetes mellitus tipo 1. Embora a prevalência dele esteja aumentando,
ele só corresponde a apenas 5 a 10% da população que tem. Então, está aumentando sim o número de casos de pessoas que têm o tipo 1? Está sim, mas ainda está entre os 5 a 10% da população que tem o diabetes mellitus tipo 1. É mais frequente diagnosticado em crianças, adolescentes e, em alguns casos, né, em adultos jovens, afetando igualmente homens e mulheres. Então, assim, não é algo rotineiro da gente ver em adultos o diabetes mellitus tipo 1, porque é mais frequente identificado quando criança, certo? Ah, então, tia, quer dizer que eu sendo adolescente, eu não posso ter o diabetes mellitus tipo 2? Pode sim, e é muito comum. Eu só posso ter o diabetes tipo 1? Também não. Então, vai depender muito, porque o diabetes tipo 1 está ligado, atrelado justamente à destruição das células beta-pancreáticas, onde você não vai produzir insulina. E o diabetes mellitus tipo 2, a gente vai ver que é mais um problema na própria secreção da insulina, na própria produção da insulina em si, né? Ou da ação dela, na verdade. Não é nem da produção dela, mas em sim da ação dela em cima da glicose. Então, o diabetes mellitus tipo 1 é essa parte, tá? E aí, gente, o tipo 2, a gente vai ver agora, ele corresponde a 90 a 95% dos casos. Então, a gente vê que ele é o que mais acomete a população. Possui uma etiologia complexa e multifatorial. Então, há vários fatores por detrás do diabetes mellitus tipo 2, né, envolvendo componente genético e ambiental. Então, não é algo assim determinado que é por causa disso e só disso, certo? É multifatorial e até complexa de ser estudada. Geralmente, o DM2 acomete indivíduos a partir da 4ª década de vida, então por volta dos 40 anos, embora se descreva em alguns países aumento na sua incidência em crianças e jovens. Então, assim, como eu falei, vai depender muito da população, do país, certo? De como é a vida daquele país. E, geralmente, ela afeta a faixa etária aí dos 40 anos, tá? Mas isso não isenta de que crianças ou jovens possam vir a ter o diabetes mellitus tipo 2. Há uma forte herança familiar por detrás, certo? Como eu já tinha mencionado. Ainda não é completamente esclarecida porque que seja, né? Porque tem essa atrelação, essa associação, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais. Dentre eles, hábitos dietéticos, né? Que é a parte da alimentação, inatividade física, que contribuem para a obesidade, destacam-se como os principais fatores de risco. Então, quer dizer que toda pessoa que é mais gordinha, mais cheinha, sobrepeso, obesa, vai ter diabetes mellitus tipo 2? Não, não é isso que estou afirmando. É um fator de risco. Porque se você não tem uma alimentação balanceada, você não pratica atividade física e você só tem a tendência de engordar, é óbvio que você vai ter uma tendência de ter um acúmulo de glicose e vai chegar um tempo que seu pâncreas não vai ter insulina suficiente para estar guardando essa glicose. E aí ela vai se acumular no sangue e vai vir os casos de hiperglicemia persistente que vai gerar um diabetes, tá? Então não posso afirmar que toda pessoa sobrepeso, obesa, gorda, enfim, vai ter diabetes. Existem pessoas que são e não têm, assim como tem pessoas magras que têm. Então, vai depender muito do seu biotipo, né, do seu sistema biológico, da questão mesmo da sua atividade física, da sua alimentação, porque às vezes você é sobrepeso não somente pela questão da inatividade física, às vezes você pratica atividade física, mas já tem a ver com outros problemas metabólicos do seu corpo, tá? Mas um dos fatores de risco é a obesidade, tá bom? E aí, gente, na parte do diabetes mellitus tipo 2, que eu vou destacar... tio, a gente viu que é porque há uma destruição das células que produzem a insulina, então não vou ter como captar essa glicose. No tipo 2, há uma perda progressiva de secreção insulínica combinada com resistência à insulina. Então, o que acontece? Há defeitos na ação da secreção. É como se, assim, eu produzo a insulina, mas vai ter alguns percalços, alguns problemas que vão impedir que eu venha a liberar essa insulina para que ela possa agir, tá? Eu acho que deu para entender. Como também uma resistência, é como se o meu corpo, mesmo que eu produzisse, mesmo que eu liberasse, vai apresentar uma certa resistência a essa insulina. É como se a insulina tá aqui querendo agir, pegar a glicose e vai ter uma certa resistência e meu corpo, meu organismo não vai conseguir
corresponder à ação da insulina. Então, vai ter uma certa resistência, o seu corpo começa a apresentar essa resistência à insulina e você pode vir a desenvolver o diabetes mellitus tipo 2, tá? O 1 está atrelado à destruição das células beta-pancreáticas, de forma que eu não vou ter insulina de maneira alguma. Por isso que eu vou ter que tomar insulina. E o tipo 2 está mais envolvido com a ação da secreção da insulina, como também uma certa resistência que eu vou atribuindo ou vou adquirindo com o decorrer do tempo, certo? E o tipo 2, gente, quer queira, quer não, você logo desculpa, porque tem a parte do pré-diabético, não sei se vocês já ouviram falar, que é quando a pessoa já está ali, entra no grupo dos diabéticos, né, de quem tem diabetes. E aí, algumas coisas, mudança de vida, né, da questão de alimentação, de atividade física, que você pode estar atribuindo para a sua prática, está absorvendo para você e você começar a praticar, e aí pode ser que você reverta, tá? O diabetes mellitus tipo 2, ainda no seu início, quando é diagnosticado, a primeira coisa que se faz é a mudança do estilo de vida, para a pessoa vir a praticar exercícios físicos, questão da alimentação, porque se você conseguir obter excelentes níveis de glicemia e conseguir mudar este caso, você já não vai precisar fazer o uso de medicamentos e entrar no grupo de quem tem diabetes mellitus tipo 2. O 1 não. Infelizmente, quando se descobre que é o tipo 1, você vai sim ter que fazer o uso da insulina, porque seu corpo não produz e você necessita, tá? E aí a gente vem para o diabetes mellitus gestacional. É uma hiperglicemia de graus variados, diagnosticada durante a gestação na ausência de critérios de DM prévio. Então, assim, gente, você tá grávida, certo? A mulher está lá, gestante, beleza e tal, e começa a ter níveis de hiperglicemia. Tá notando que a glicemia está mudando muito e aumentando, está variando e tal. Durante a gestação. Só que aí tem que atentar uma coisa. Ela não tem certo histórico de que teve diabetes antes da gestação ou que tem diabetes. Então ela não tem critérios para diabetes. Ela só está apresentando agora, durante a gestação, esses níveis de glicemia aumentados. Tá? Então, o DMG, o diabetes mellitus gestacional, trata-se de uma intolerância a carboidratos de gravidade variável que se inicia durante a gestação atual sem ter previamente preenchido os critérios diagnósticos de DM. Então, é uma coisa pontual. Foi durante a gestação, ela começou a apresentar isso, tá? E aí tem alguns fatores de risco, que é como a obesidade, a questão da idade, até a questão do tamanho também, né, da estatura da pessoa, vem a questão familiar, enfim, todos os outros critérios que são fatores de risco para a pessoa desenvolver diabetes mellitus gestacional. E aqui eu abro até um parênteses, certo? Uma informação a mais. O diabetes mellitus gestacional, ele pode sim ser só naquele momento da gestação e logo após o parto a mulher voltar a ter seu nível de glicemia normal, como também ela pode progredir e evoluir para o diabetes mellitus tipo 2. Então, há uma grande chance, um grande risco da gestante, né, no caso da mulher, levar isso para o resto da vida, certo? E aí desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. Mas, claro, se tiver um cuidado, se realmente ela se cuidar durante a gestação, também no pós-parto, né, de fazer a alimentação balanceada, ter o acompanhamento profissional e ter o controle, ela pode sim ter sido só pontual, gestacional e não desenvolver para o resto da vida. Mas, claro que há uma grande chance dela desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. Então, do gestacional, ela ir para o 2 e ser para o resto da vida, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo para não ficar tão prolongado. E aí a gente volta com os principais sinais e sintomas clássicos, tá? E a parte também do passo a passo da aferição da glicemia capilar e o restante da aula, para não ficar algo tão extenso.